Um, dois, três. Bom dia a todos. Aqui é o professor Edival. Nós vamos apresentar o último vídeo desse canal sobre trabalhando com mainframe dentro do ambiente TSO. Né? A gente está utilizando COBOL com o DB2 agora. Né? No vídeo anterior nós mostramos características dessas duas linguagens sendo utilizadas em aplicações batch. E agora nós vamos ver uma parte importante, é como eu gero um programa COBOL com DB2. Então a gente vai ter que entender como funciona essa mecânica dessas duas linguagens, funcionando, uma servindo a outra, o banco de dados servindo o COBOL em dados e fazendo as operações, e como eu gero um programa um COBOL com DB2, depuro os erros. Tá bom? Isso aí tem várias particularidades que a gente tem que prestar atenção. Então a gente vai entrar agora e verificar como é que é esse processo. Então, entrando aqui no ambiente da IBM. Estamos aqui no TSO. Vamos primeiro dar uma olhadinha no programa COBOL. Aqui na biblioteca Source, que é fonte, é esse programa aqui, o 14E. Então, esse programa, o que ele faz? Ele verifica, ele tenta desmatricular um aluno em um curso, daquele banquinho de dados, que eu tenho uma tabela matrícula que associa aluno com um determinado curso, um banco de dados de uma universidade, por exemplo. Então, esse programa recebe lá um código da operação, que é consulta ou remover. Eu posso só consultar o aluno. Nós temos aqui dentro do programa, vários detalhes. Por exemplo, eu comentei aqui a OSQLCA, que é uma estrutura essencial para funcionar o COBOL com DB2. Depois eu comentei aqui o DCL aluno. Ou seja, o uso de uma tabela aqui. Isso vai dar vários erros de geração. Ok? Vai dar vários erros, vários, e a gente tem que saber tratar quando vem milhares e milhares de erros. Não vou olhar tudo, eu vou olhar os primeiros erros, os erros que apareceram mais no início do programa para poder tirar e verificar. Às vezes você deixa de declarar uma variável e vem todos os erros do uso dessa variável. Se o seu programa tiver 1000 linhas e usar essa variável 40 vezes, vão vir 40 erros. Variável não declarada, variável inexistente, alguma coisa assim. Então a gente não vai olhar os 40 erros, a gente vai consertar aquela declaração que está errada. Então a gente tem que ter esse processo. Tem vários outros erros aqui, de colunas não existentes, tabelas não existentes. Então a gente vai ter vários erros aqui na geração desse programa. Parece estar bonito, mas não está. E a gente vai seguindo um roteirozinho simples, nós vamos tirar esses erros com menos esforço ou com um esforço mais objetivo. Então, podemos ver aqui que é uma linguagem COBOL e dentro dela tem tags que executam uma outra linguagem, que é o SQL, para o DB2. Então, a gente vai ver alguns detalhes aí, que é o seguinte: o DB2 é um serviço. Ele executa SQLs, executa um texto SQL, um comando em alto nível. Esse SQL ele não está compilado em código de máquina, como o COBOL está. O COBOL é gerado e transformado em código de máquina. Nós podemos até olhar aqui a loadlib. E nós podemos ver aqui, até mesmo no programa que usa, isso aqui é código de máquina, é o COBOL transformado nisso. Ou seja,
O computador consegue ler e executar isso. Então, e o SQL? O SQL não vira código de máquina, o SQL vira comandos em alto nível. Aqui nós temos aqui a DBRMlib. Pode parecer estranho, né? Mas a DBRMlib é um armazenamento temporário dos SQLs. É codificado também, mas isso aí não é código de máquina. Isso aí é uma coisa criptografada, né? Que o DB2 guarda o SQL aqui dentro para que ele depois saiba interpretá-lo. O programa pede para rodar o SQL e o DB2 sabe que é esse SQL que é vinculado à geração desse programa e executa aquele SQL e atualiza ou fornece os dados de consulta para o programa. Aí o programa processa. Ou seja, o DB2 ele não interpreta código de máquina, ele interpreta o SQL. Então, nós vamos ver aqui, voltando aqui, vamos tentar gerar esse programa, tá? Com vários erros. Nós temos aqui o JCL que gera esse programa. Podem notar que esse JCL que gera o COBOL com DB2 é bem maior do que o JCL que gera o COBOL puro. Podemos ver aqui também, olha só, ele tem o passo da geração COBOL puro aqui, ó, nesse pedacinho. Na verdade, esse pedacinho aqui é o que gera COBOL e esse pedaço aqui que gera na loadlib o código executável. Então, esse pedacinho que eu marquei aqui é equivalente ao JCL simples que gera o COBOL. Podemos ver que a gente tem antes um processo chamado PC e podemos ver que depois eu tenho um processo chamado bind. Então, vamos ver cada um deles aí. A gente já sabe que o COBOL transforma aquele texto do COBOL em linguagem máquina e o LKED pega aquela linguagem máquina, que na verdade não é exatamente uma linguagem máquina, é um módulo executável, mas ele ainda não foi totalmente finalizado, porque não fecharam todos os endereços de memória, endereços relativos e tudo, ele só vai ser fechado pelo LKED. Por que isso? Porque você pode ter bibliotecas de código também que são juntadas e colocadas todas pelo LKED dentro da loadlib. Se você tem um programinha pequenininho que chama várias rotinas de biblioteca, o LKED se encarrega de juntar todo esse código de máquina e transformar em um único módulo executável ou módulo de carga dentro da loadlib que você está dizendo para gravar. Bem, então esse pedacinho aqui é o COBOL simples. Vamos olhar aqui esse PC. O que significa PC? É o pré-compiler. É o pré-compilador do COBOL com DB2. O que ele faz? Ele pega e retira os exec SQL de dentro do COBOL e substitui por chamadas ao DB2. Call. Então ele chama o DB2? Chama. Ele chama uma rotina do DB2. Não que ele vai chamar um código executável de máquina do SQL. Mas ele vai chamar o seguinte, ele vai chamar o DB2 falando o seguinte: DB2, execute o terceiro comando SQL que está do programa tal que foi gerado anteriormente. Então o DB2 armazena os SQLs nesse momento. Então o PC ele extrai os SQLs e guarda nesta biblioteca chamada DBRMlib, Database Request Module, uma biblioteca de armazenamento temporário da codificação SQL. A gente entrou ali, não tem nada texto,
tem alguma criptografia, mas ali dentro tem os SQLs que foram extraídos do programa. Então ele retira aqui do source, né, do COBOL source, os SQLs e coloca na dbrmlib. E tem aqui um arquivo temporário que tem o COBOL puro, sem os SQLs, com as chamadas substituídas por chamadas ao DB2, cal, exec, zzm, alguma coisa assim. PCSysDib é onde eu dou os includes. Então, os includes ficam nessa biblioteca aqui. Por quê? Porque se você tem um projeto, um sistema grande, provavelmente em uma só biblioteca você tem todos os includes, porque o include nada mais é que uma padronização de uma estrutura de dados. Então, você pode ter vários programadores e em um lugar específico todo mundo dá include nas estruturas. Bom, eu não tenho um include por programador, senão eu não tenho vantagem nenhuma em tentar padronizar uma coisa que é redundante. Cada um tem o seu, cada um mexe, cada um tem um formato diferente. Tá? Então, é um outro logon, uma outra biblioteca única que tem esses includes deste sistema. Tá? Então, deu para entender que o PC ele retira o SQL e transforma em COBOL puro. E o COBOL puro é compilado, esse arquivo temporário, aqui, né? Esse nome aqui é gerado em tempo de execução do JCL, ele é compilado aqui, transformado em um módulo de carga, um módulo executável aqui. Tá, então a LKED já gera o COBOL puro, né? Que chama o DB2. Até aí a gente está aqui. Então, o que faz o bind? O que faz o step de bind? O step de bind pega aquela dbrmlib, ou seja, aqueles SQLs criptografados que estão na dbrmlib, que foram gerados pelo PC, extraídos desse programa que está sendo gerado, ele pega e cria um objeto chamado plano. De nome, esse nome aqui. Depois eu vou explicar a razão de ser este nome. Então ele pega aquele dessa biblioteca e gera, né, cria um plano a partir desses SQLs aqui criptografados. Nesse momento, o DB2 passa a enxergar aqueles SQLs. Aqueles SQLs estão na biblioteca temporária minha, ele ainda não enxerga. Nesse momento, eles são trazidos para dentro do DB2 e o DB2 cria um objeto plano que contém dentro desse objeto todos os comandos SQL que podem ser chamados por esse programa que está sendo gerado. Então aí o DB2 passa a saber, o programa tal, ele roda esses SQLs aqui. Quando ele pedir para rodar, der um call, eu vou saber que SQLs eu tenho que rodar para ele. Então eles ficam dentro do DB2. O plano é uma estrutura complexa, hierárquica e tal. Então eu tenho o plano, eu tenho os SQLs que ele acessa, ele sabe que colunas ele recupera, que tabelas ele acessa, quais tabelas ele altera, quais tabelas são apenas selecionadas. Então é uma estrutura que tem todo o plano de acesso. E o DB2 ele monta padrões de acesso para aquela tabela, políticas. Então algumas tabelas ele vai, após a criação do plano, ele vai saber que ele vai usar determinados índices e outras ele não vai usar o índice porque a tabela praticamente não tem dados, tem poucos dados. A busca sequencial é mais rápida quando a tabela está muito vazia. Ou a tabela está cheia e ele vai usar 1, 2, 3, 4 índices que foram criados pelo DBA para tentar otimizar o acesso à tabela. Então o DB2 ele tem uma abordagem inteligente quando ele acessa os objetos do plano, ativado pela execução do programa. Outro detalhe é que quem é que pode gerar um plano? Quem pode rodar esse bind? Quem tem acesso a todos os objetos que estão envolvidos. Se você não tem acesso, você não consegue rodar esse step de bind. Bom, então já é mais uma barreira, mais uma política de segurança que você não consegue fazer coisa errada. Você não consegue acessar dados errados.
porque você só consegue criar um plano, ou seja, fazer um COBOL acessar aquela informação, se você conseguir criar um plano que acesse. Então você tem que ter acesso a todos os objetos, a todas as tabelas para poder criar o plano. E o plano também, você só pode executar esse COBOL se você tiver um acesso de execução a esse objeto. Ou seja, eu posso dar um grant execute para A, B e C. E essas pessoas podem executar este programa COBOL que utiliza esse plano para acessar o DB2. Mesmo que o A, B e C não tenham acesso às tabelas, mas eles podem executar o programa. O que significa isso? Ele não pode olhar o que tem na tabela, mas ele pode executar um programa que foi concebido obedecendo a todos os padrões de segurança, aos padrões de processo que eu desejo executar sobre o meu banco de dados. Por exemplo, um pagamento. Eu só pago, né, se eu receber a mercadoria. Se não tiver registro de recepção da mercadoria, eu não vou pagar algo. E ao contrário, se for uma loja de entrega, ela só vai mandar entregar lá um produto que foi comprado se houve o pagamento daquele pedido. Se houve uma transação de cartão de crédito ou se houve o pagamento de boleto. Isso está codificado dentro do programa e eu só consigo executar aquele processo. Eu não posso chegar lá e alterar lá, dizer que o boleto foi pago, porque eu não tenho acesso às tabelas. Então isso formata, eu só consigo executar o que está programado e o que foi criado dentro, né, por perfis de acesso que têm acesso à informação. Então eu consigo ter muito maior controle sobre os processos que são executados na organização. Tá? Ou seja, eu só consigo executar os processos que são desejados, que estão dentro do padrão. Né? Para eu executar alguma coisa anormal é bem mais complicado. Eu tenho que ter acesso, isso, aquilo não é tão trivial. Então tá, então vamos agora, já que nós vimos por alto como é a geração, vamos gerar e vamos ver que erros vai dar aquele programa que está. Bem, maxCC igual a 12, não estou surpreso, é claro, está com vários e vários erros. Então, vamos olhar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dividir a tela, porque vai dar muito erro. Então, a gente vai, à medida que vai vendo, vamos consertar. Podemos notar aqui, olha, já entrei aqui, olha, o PC deu 8, o COBOL deu 12, ele nem gerou o módulo de carga, peso de erro do COBOL, e o bind deu 4. Deu para ver que deu vários erros. Eu posso, como tem 1000 linhas aqui, eu posso ficar dando F8, F8, F8 até chegar em cada ponto. Mas vamos fazer algo um pouco melhor. Eu vou abrir com o job com interrogação. E eu consigo olhar aqui o PC. Na verdade, o PC aparece duas vezes. É o programa mais os erros ou só os erros. O COBOL, os erros do COBOL, que é um bocado. E o bind. Então, vamos olhar primeiro o PC. Programa mais erros. A parte de pré-compilação. Ele consiste de forma não tão completa os SQLs. Então, está aqui o código aqui. Tá? É bem, né, numerado. Essa numeração aqui é importante porque os erros fazem referência a essa numeração. Opa, então tá. Está reclamando na linha 81. Ó, tá vendo? Uma variável host indefinida. Então, ele coloca até o nome da variável, AL código 2. Eu coloquei o 2 até de propósito. Então, a linha 81 está aqui. Ó. Podemos ver que isso aqui não existe. Inclusive, esta tabela não existe. Ele não está reclamando muito dessa tabela que não existe, né? Vai reclamar mais adiante. Então, a linha 81, vamos voltar aqui. Eu vou voltar e vou consertar esse programa. Consertar uma parte dos erros que estão aparecendo. Então, vamos lá no
AL código 2, está aqui, ó. Só vou consertar o erro que eu estou vendo. Consertei Y. Vamos voltar lá no meu relatório. Então, e linha 98, ele está reclamando de outra coisa, uma tabela aluno não declarada. Onde é que está essa tabela aluno? Linha 98. Vamos voltar um pouquinho, está perto. Delete from aluno. Ele está reclamando que não existe a tabela aluno. Por quê? Porque não existe? Pelo simples motivo que eu comentei aqui. Ok? Então, eu vou tirar o comentário desse declare. Tem outros erros colocados de propósito, mas vamos consertar só o que eu estou vendo. Aqui. Então, isso aqui está resolvido. Olhei os erros do PC. Não tem mais erros a princípio, né? Só tem esses dois. Vou dar uma olhada nesse outro step do PC. Opa! A princípio, linha 98 e linha 81. Só que aqui ele coloca a linha, ó, que ele achou o erro. Na verdade, ele coloca o comando SQL que ele achou o erro. Mas eu já consertei. Então, essa parte aqui está feita. Vamos olhar o COBOL. Como é que é o COBOL? O COBOL fica muito feio. Tá vendo? Ele comenta aqui, olha só, alguma coisa me diz que ele trouxe o SQLCA. Não sei como, achei que estava comentado. Então, tem o Whenever, todos são comentados. Então, tem aqui, ó, primeira coisa, DCL aluno não existe, não está definido. Por que não está definido? Porque eu comentei aquele SQL include DCL aluno. Então, isso aqui já está corrigido automaticamente pelo ajuste anterior, que eu agora tirei os comentários desse include. E tem aqui um erro, olha só. Exec.SQL was found. Tá vendo? Esse erro é esquisito. Tá? Exec.SQL statement was found, but SQL compiler was not in effect. The statement was discarded. Ou seja, ele encontrou um exec.SQL, mas ele está dizendo o seguinte, olha, o compilador de SQL não está funcionando. Não está funcionando porque funcionou antes. A princípio é para não encontrar nenhum exec.SQL nesse momento. É COBOL puro com chamadas de DB2. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que abrir o programa e olhar esse pedacinho aqui. Olha, é o início do select aluno. Né? Então, sei mais ou menos onde é que é. Então, vamos dar um F8 aqui. Felizmente o programa é pequeno. Opa, olha, o select aluno está aqui. Onde é que está? Em que coluna está isso aqui? Opa, vamos olhar aqui. Tem que estar na 12. E não está. Esse aqui está na 12, ó. 10, 11, 12, está na 11. Então, isso aqui, uma casa para cá, já deu problema. Vamos consertar isso também. Consertado. Estou consertando o que? Os erros do início ao fim. Não vou consertar todos os erros. Vou pegar os erros do início, vou consertar e depois vou chamar de novo. Os erros que mais geram mensagem de erro é você não declarar variável, não dar um include. Esqueceu de dar um include, dá erro em tudo que você está usando dele. E os erros posicionais. Esse exec.SQL aqui jogou fora todo o comando. Se fosse um exec.SQL include, então ele ia jogar o include fora e ia dar vários erros. Então isso gera muito erro e a gente não vai ficar se estressando tentando olhar tudo, porque muitos deles já foram consertados com os ajustes anteriores. Opa, ele também tem, ó, aqui, ó, a AL código of DCL não está definido. É claro, aquele include, ó,
Tá vendo? Vários erros, endereço de aluno, data de nascimento, tudo não existe. SQL code not defined, ou seja, provavelmente o SQLCA está comentado, ó, não está definido. Tá, paremos aqui, ó, parei aqui, F9. Vamos descomentar aqui o SQLCA. Ok? Tem vários erros adiante. Um bocado de erro. Digamos que eu tenha consertado metade dos erros. Às vezes a gente nem precisa consertar metade. Conserta 10% inicial das declarações e tudo e gera de novo. É isso que a gente vai fazer. Então eu vou sair daqui. Vou salvar o programa. E vou gerar de novo já está com o nome direitinho, tá vendo? COBX14E, que é o nome do membro. COBX14E, gerando plano 50. IPF 050. Submetendo. Olha, erro de novo, ó, max receiva 12. Já era esperado. Então tá aqui, ó. Engraçado, né? Deu mais, a listagem aumentou. Então vamos abrir aqui já com interrogação. E vamos olhar aqui. O primeiro pedaço aqui são as mensagens. Deu 8 no PC, 12, mesma coisa. Vamos ver agora com mais detalhes o que aconteceu. Não é o fato de dar mais mensagem de erro que eu não tenho tirado os erros. Na verdade, ele teve condições de conferir mais coisa à medida que eu consertei o include, etc, etc. Vamos olhar aqui o PC. As mensagens ficam, ó, linha 107. Variável não definida AL código 2. Linha 107. Opa, então é isso aqui, ó. Isso aqui não existe. Vamos lá consertar? É o select count. Isso aí, consertar. Vamos lá no source. Vamos lá, é o count. Aqui, ó. Consertar isso aqui. Consertei isso. Ó, não tem mais nada para eu consertar nesse PC. Tá? No pré-compile. Aqui ele é o count também. Está reclamando só do count, linha 107. Então aqui está legal. Vamos ao COBOL. COBOL 676 linhas geradas. Então a gente vai aqui. Como é que eu acho os erros do COBOL? Estão no meio. Só tem um intervalo, um gap nessa numeração, né? Umas linhas em branco entre uma numeração e outra, que tem erro. Até agora nada. Opa, olha só, aqui, ó, surgiu aqui DB error not found, ou seja, não existe DB erro. Como é que não existe? Eu tenho que ter um label DB error para desviar quando o COBOL acha o DB2, né, chamado e ele acha algum erro lá no SQL, no acesso, etc. Por quê? Cadê o DB erro? Como é que eu estou dando nome aqui no Enel? Ah, DB error, está aqui. Esse nome aqui está legal. Opa, o que é isso? DB error 2. Algum gaiato botou 2 aqui para dar erro, só para me dar trabalho. Consertei isso também. Então, DB erro, várias linhas de DB erro. DB erro, olha, pode ver que a código 2 de DCL não está definido como uma variável. Tá? Então, tem um display de direção da tabela aluno e tem aqui esse campo aqui dessa estrutura. Não existe, é só código. Alguém botou 2, né? Então a gente conserta aqui. Volta um pouquinho. Delete do aluno. Tá vendo? A direção da tabela aluno. Tá aqui, ó. Eu apaguei. É isso aqui que está reclamando mesmo? código 2. Ó, não. Ih, então, peraí. Consertar só o que está sendo mostrado. Ok. Aqui, consertei lá este erro que está aparecendo. Vamos avançar.
AL nome de DCL aluno 2. Então, é aquele outro, né? A gente conserta. Vamos consertar, já apareceu, a gente conserta. Voltando aqui, ó, DB erros de novo, DB erro. Não apareceu outros erros. Ok? Então, eu já estou com a intenção já de tentar gerar de novo. Mas não custa nada a gente olhar aqui no bind. O bind também deu 0,8. Vamos ver se o bind me dá alguma dica, né? Então ele tenta dar o bind aqui. Enxergou de successful. Eu sei que tem erros, tá? Então, tudo bem. Vamos lá. Se eu salvar, vou para o JSed e vou gerar de novo. Deu 8. 8 é bom? O ideal é dar 0, né? Vamos lá. Vamos olhar. Ó, como ele deu 8, ele já rodou. O COBOL está certo. Mas o PC ainda deu, olha só, pré-compile deu 4 e o bind deu 8. Como é COBOL com DB2E, é importante eu dar uma olhada. Eu não quero, é importante eu não ter nada com menos que, com mais que 0, return code 04. Então vamos abrir com interrogação aqui de novo. E vamos olhar o PC. Em algum ponto, ele está reclamando aqui. Opa, state, ó, tá vendo? Linha 104. The state and reference in declared table. Ou seja, essa tabela não está declarada. Matrícula 2, na verdade, não está declarada. Ela não existe. Tá? Algum gaiato botou 2 do lado do nome certo. Podemos ir lá e trocar, mas vamos dar uma olhada aqui, ó, no bind. O bind provavelmente ainda está como bem sucedido, mas não está. Opa, não está. O bind deu erro SQL code menos 204. O que é o menos 204? Objeto não encontrado. Ele está reclamando de que objeto? Este aqui, ó. O logon.matrícula2. Ele não achou, né, o IPF0 50.matrícula2. Não foi achado. Não achou esse sinônimo. Então, você pode ver que na geração anterior, ele não tinha acusado o erro. Ele até disse que gerou o plano corretamente. Mas agora, deu para ver o seguinte, que ele não achou esse objeto. Tá bom? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o bind, dar uma olhada. Isso aqui vai travar o programa. Você vai tentar rodar o programa. E já existe um módulo de carga, mas o programa vai dar erro. Tá bom? Ele não vai conseguir rodar corretamente. A gente tem que trocar lá. O que foi avisado no PC foi colocado aqui nesse momento. Então, os erros do return code maiores que 04. Não preciso sair daqui. Então, vamos consertar isso. Nós estamos lidando com um programa relativamente pequeno. Tem quase 100 linhas. Imagine se você estivesse lidando com um programa de 5.000 linhas. Tem que ter mais paciência. Né? Não tentar tirar todos os erros de uma vez. Tira os principais que geram erros em cascata. A gente chama de erros em cascata. E é claro, você vai gerar um programa de 5.000 linhas pela primeira vez. Toma um café. Né? Tenta gerar de manhã, você chegou com pique. Você tem certeza que vai passar pelo menos umas 2 horas gerando aquele programa. Tirando todos os erros com cuidado e tudo. Né? Então, você tem que ter um cuidado na elaboração do programa e você tem que entender que vai dar trabalho tirar todos os erros. Né? Como qualquer programa. No momento que você executar,
você também tem que conferir o resultado gerado pelo programa. De novo, vai o 4. 4 eu já fico mais tranquilo, mas não custa nada dar uma olhada, né? Nos warnings. Ó, deu 4 no PC e 4 no bind. Vamos abrir com interrogação. Vamos olhar aqui o PC. Aqui está o programa COBOL. Return codes 4. Isso for, não. O return code é 4. Não vamos misturar os números. A princípio, one message. Não tem nenhuma. Nem aqui. Nem aqui. A mensagem é essa aqui. O pré-compilador usou o modo tal para gerar. Não achou. Vamos olhar o byte. Então ele pega aqui e a princípio também successful. Não deu nenhuma mensagem, nenhum menos 204, nada. Então tá aqui. Ele gerou o COBOL, o executável, e gerou o plano. Tá? Então eu tenho na LoadDB o código de máquina COBOL pronto para ser executado. E eu tenho o plano, tá? Com aquele nome pronto, já consistente. Então vamos olhar aqui agora o programa de execução. O programa de execução é um pouco diferente do que roda COBOL puro. Eu executo esse cara aqui, ó, IKJEFT01, que é o que? É um monitor, é um starter que roda o programa COBOL. E onde está dizendo que eu tenho que rodar o programa? Aqui, ó, dentro dos parâmetros aqui do system. Então eu rodo esse programa, código executável COBOL, utilizando este plano. E esse programa está localizado aqui. Isso aqui são os objetos envolvidos, a biblioteca, o plano e o código de máquina que tem que ser executado. Tá? Então, quando esse cara é executado, ele chama o DB2 e o DB2 sabe que ele está rodando sobre este plano e ele vai entender que ele tem que rodar aqueles SQLs que já estão pré-cadastrados lá dentro do DB2. Então, ele vai rodar e espero que tudo dê certo, né? Vamos torcer para isso. Submetido. Deu 8. Né? A gente nada. Toda vez que a gente gera, dá sempre algumas coisinhas. Né? Opa. Aluno não existe. Ou seja, o programa rodou. Obedeceu a lógica, acessou o DB2 e viu, ó, esse aluno 35 não existe. Não tem problema. Eu quero consultar o aluno 22. Será que o 22 existe? Deu 8 também. Ele vai reclamar de outro. Será que não existe o 22? O aluno Teresa, ele não pode ser deletado porque ele está vinculado a algum curso. Então, o programa está funcionando corretamente. Ele consultou que o aluno, o nome do aluno é Teresa, viu que ele estava vinculado a algum curso e olha, não pode deletar esse aluno não. O programa está funcionando. Ok? Então a gente pode ver o seguinte, né? Recapitulando aqui, né? COBOL com DB2 eu tenho duas linguagens. Né? Os SQLs vão para dbrmlib e depois, pelo comando bind, são colocados para dentro do DB2, cadastrados e consistidos em parte. E a gente tem lá um processo para tirar os erros lá, a gente tem que olhar no JCL
Tem que prestar atenção com os erros, repetidos erros em cascata, para a gente não se estressar, ou seja, a gente conserta os primeiros erros, de variáveis não declaradas, de falta de include, de posicionamento errado lá da margem, que geram muitos erros em cascata, a gente conserta alguns e tenta gerar de novo. Não tenta abraçar e consertar todos os erros na primeira geração, porque ele vai despender mais esforço do que você poderia desprender de uma forma mais otimizada, né? Você consertar os primeiros erros. E à medida que você tira aqueles erros, os erros diminuem, né? E você vai tirando. Então você tem aqui um pouco mais de interações de conserta e gera, mas tem menos estresse de você lidar com vários e vários erros. Então fica essa dica aí. Né? Não é um bicho de 7 cabeças, tem que ter uma paciência. Um programa grande você vai perder um tempo tirando os erros. Ficou uma hora tirando o erro, tirou, gerou, já diminuiu um bocado. Levanta, toma um café, estica as pernas, né? Toma uma água e depois senta de novo e fica mais uma hora. Vai passar, em uma manhã você tira o erro, todos os erros de um programa grande. Aí você vai olhar para ver se ele está funcionando corretamente. Aí, se é uma só manhã que você perca para olhar toda a lógica, né? Conferir toda a lógica, né, de execução, ou pode demorar até uma semana, depende da complexidade do programa e depende da forma como o programa recebe e gera os dados. Então, isso depende muito. O que eu digo, tem que ter paciência. Tem que ter paciência, não pode ter desespero, pressa. Tem que fazer logo, eu vou testar só uma parte, eu vou dizer que está bom. Não adianta, não adianta. Esse tipo de coisa de programação é complicado. Não é quem acha que isso aí é simples porque eu sei mexer no Java, o Eclipse ou qualquer outro software lá. Pô, se eu faço isso rapidinho, então faz. Né? Essa estrutura, essa ferramenta exige que você tenha mais trabalho para algumas coisas. Então, o seu prazo tem que ser maior. Bom, então não tem essa. Né? Faça as coisas bem feitas no seu tempo. A qualidade do seu produto vai ser vinculada a seu perfil profissional. Bom, então é preferível que você faça, entregue um produto confiável do que qualquer coisa que funcione mais ou menos. Né? O mais ou menos não tem muito espaço no mercado de trabalho. Então fica a dica, gente, paciência. Né? Vai, né? O programa funciona. Alguém tem que fazer bem feito. Né? Então que seja você que vai fazer bem feito e vai ter prestígio porque faz uma tarefa legal e surgirão outras tarefas melhores para você fazer. Né? Ou vão te recompensar mais porque você é um dos que faz essa tarefa, né? Muito bem. Tá bom? Então fica a dica aí, tá? Professor Edival, então, muito obrigado aí pela atenção. Vamos sair daqui com F3. Tudo F3, logoff. Não adianta desligar a máquina, você tem que dar logoff para a sessão cair lá no mainframe, né? Você se desconectar completamente.